Olá, vamos começar nosso novo plano de oração. Pensando que a gente falou em propósito no plano anterior, eu escolhi esse porque eu acredito que esteja na mesma linha, né? E também dando continuidade um pouco da conversa que a gente teve no vídeo anterior, do que me levou, né, a começar os planos de oração. E muitas das vezes eu vejo que o processo de adoecer é o adoecer da alma, que manifesta no físico. E às vezes pode estar relacionado com a forma que a gente se vê, né? Como a gente está nos vendo naquele momento. E eu acredito que esse plano de oração esteja relacionado um pouco com essa forma como a nossa visão de nós mesmos, que pode estar doente. E aí vem uma doença que é manifestada no corpo. Muitas com cura, né, possíveis de ser curadas, outras não. São possíveis, mas são de controle. Que é o caso do mieloma múltiplo, que eu já convivo com ele há 8 anos. Em março desse ano, fez 8 anos que eu comecei a minha jornada com mieloma múltiplo. Que é uma doença que não tem cura pela medicina dos homens, mas tem controle. Esse plano é curtinho, são 3 dias, e ele reconheça o seu valor. Vamos lá? Devocional. Autoestima. Então, Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para o cão morto como eu? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. Mefibosete era neto do rei Saul. Durante sua infância, desfrutou dos melhores momentos de sua vida, dada a condição privilegiada de morar na casa real. Porém, não pôde desfrutar por tanto tempo dessa condição, porque ainda em tenra idade seu pai e seu avô morreram. Como sua família foi perseguida e a criada que cuidava dele, ao fugir para lhe preservar a vida, deixou-o cair, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Davi havia sido amigo íntimo de Jonatas, seu pai, com quem havia feito uma aliança. Tão grande era o amor de um para o outro. Então, um dia, já como rei, Davi se lembrou do amigo Jonatas e perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Daí lhe falaram de Mefibosete. Logo mandou trazê-lo à casa real, para lhe restituir o que lhe era de direito. Foi quando Mefibosete demonstrou que sua autoestima era tão baixa que se comparava a um cão morto. Mas Deus havia reservado uma nova história para ele. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você, os seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9 a 10. Mefibosete foi honrado por causa do seu pai e seu avô. Davi foi leal à amizade com amizade leal com Jonatas e cumpriu a aliança feita ainda em sua juventude. Como está a sua autoestima? Como você se sente? Talvez já tenha sido aplaudido de pé por pessoas que te admiravam. Foi elogiado, reconhecido publicamente, recebeu honrarias, mas hoje se encontra no ostracismo. As pessoas não se lembram de você. Deus nunca se esquece de seus. Levante a cabeça.
Olhe para cima, eleve sua autoestima e tome posse da sua condição do filho do rei. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 13. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. O rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Aonde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal a respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos, os seus empregados, cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que ele tenha comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto ao rei. Acho que muitos conhecem a história, né, de Saul. Saul foi o primeiro rei ungido, o primeiro rei de Israel. Porém, ele abandonou o Deus verdadeiro e começou a glorificar os deuses pagãos. Com isso, Davi foi o segundo rei ungido para governar Israel. E foi na família de Davi, na linhagem de Davi, que foi escolhido para nascer Jesus, o Deus Filho. É uma história muito interessante, é legal de ver, bonito de ver. E tem uma série na Prime Video contando a história de Davi, né? Tem um pouquinho ali, começa, lógico, que pega um pedacinho da história de Saul, não a história toda de Saul, que é legal, é muito legal também conhecer a história de Saul, mas ali pega um pedacinho, que na verdade é essa passagem, né, do reinado de Saul para o reinado de Davi. Vale a pena ver. Tá saindo um episódio novo toda semana, toda quinta-feira. Eu espero que vá até o final da história de Davi. Fiquem com Deus e até amanhã, no nosso próximo dia desse plano de oração.